a gente já começa falando sobre a explosão em Beirute. Autoridades investigam uma grande explosão que aconteceu no Líbano. O país faz fronteira com Israel e com a Síria. E o editor de Internacional, Marcelo Favalli, está acompanhando, vai trazer as últimas informações atualizadas para a gente dessas imagens que chamam muito a atenção, né, Favalli? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Evandro. Pois é, a gente continua nesse assunto, mas é muito importante nós esclarecermos que, primeiro, a primeira informação ainda aponta para um acidente. Então, para quem chegou agora na nossa cobertura, estamos com imagens praticamente ao vivo, que foram recuperadas de agora a pouco, um foco de incêndio numa região portuária de Beirute, capital do Líbano, que fica ali às margens do Mediterrâneo. O que a gente soube que há pouco menos de uma hora houve uma enorme explosão, um enorme cogumelo aí por conta dessa explosão que partiu a princípio de um incêndio. As primeiras informações, que ainda carecem de uma confirmação oficial, apontam para um incêndio num depósito com uma enorme quantidade de produtos inflamáveis. Se fala num depósito, inclusive numa fábrica de fogos de artifício. E aí eu trago uma informação que é muito importante para que a gente consiga entender um pouco mais a grande imagem, que é a seguinte: o mundo árabe, os muçulmanos, quem professa a religião islâmica, nessa semana são festas religiosas, o que deixa a gente entender que realmente existe uma enorme produção de fogos de artifício, agora nesse período de festas para os islâmicos, que termina aí o período de peregrinações religiosas na próxima sexta-feira, no amanhecer de sábado. Então, muitas famílias celebram com fogos de artifício. E como Beirute faz parte aí, um dos pontos nevrálgicos do mundo árabe, é fácil a gente entender que talvez fossem pólvora, talvez fosse fogos de artifício que seriam vendidos aí para as festas do Eid e do final do Hajj. Esse é um momento capturado por um cinegrafista amador, uma testemunha, que mostra exatamente o momento da explosão. É, minimamente falando, impressionante o que a gente vê. Uma enorme coluna de fumaça formada depois desse gigantesco cogumelo, que é um reflexo do deslocamento de ar proveniente dessa enorme explosão. Então, o que a gente sabe também, com o relato de testemunhas e de algumas vítimas, que 200, 300 metros a partir do ponto da explosão, carros foram virados, vidraças quebradas e portas arrancadas. Isso por causa da força, do deslocamento de ar a 200, 300 metros do ponto da explosão. A gente está repetindo a imagem várias vezes para que todo mundo entenda a dimensão da explosão. É claro que quando a gente fala de Beirute, Líbano, onde existem partidos que têm braços armados, grupos extremistas, a gente, claro que remonta ao que seria um ataque terrorista, mas a princípio, essa primeiríssima linha de investigação aponta para um acidente.